Vibe Mundial FM. Eu, Ricardo Ida, com você nesse encontro astral para falar de espiritualidade, astrologia, tarô, um programa patrocinado pela Dasvó, produzido por Cássio Vilela e com apoio inenarrável, fundamental, essencial de Donizete Mariano, a quem eu agradeço. Daqui a pouquinho, você já sabe, temos um papo aqui, por telefone, você pode ligar, fazer sua pergunta, eu vou responder através do tarô, ou a gente pode levar um papo sobre qualquer assunto relativo à espiritualidade, tarô e astrologia. E também nós vamos falar daqui a pouquinho uma diferença sobre as diferenças dos óleos essenciais para outros produtos terapêuticos, né? But, dando sequência à nossa jornada da prosperidade através do tarô, que a gente já tem feito já 7 semanas, quer dizer, cada semana, cada quinta-feira, embora o meu programa seja às terças e quintas, eu escolhi quinta-feira para sempre a gente levar um papo e entender um pouquinho mais sobre os mistérios do tarô e o que cada arcano, né, cada mistério superior traz sobre a prosperidade para deixar você com mais din-din, com mais amor, com mais realização, com mais saúde. E hoje a carta é dos enamorados. Há quem pense que os enamorados, né, até pelo nome, os apaixonados, les amoureux, como falavam os franceses antigos, e as cartas antigas trazem, não é só falar sobre amor, não. Os enamorados, eles têm uma lição muito importante sobre escolhas na vida. Os baralhos sempre trazem, né, a imagem de um rapaz e ele em dúvida entre duas mulheres. Uma mulher mais jovem, sensual, e outra mais madura e mais sábia. Dizem, né, as lendas que se referem a uma história de Hércules, quando Hércules teve em um determinado momento, porque ele teve aqueles 12 trabalhos, mas na sua história, que escolher entre os prazeres imediatos, físicos, ou os prazeres superiores. E bem na verdade, vocês já devem ter visto na vida de vocês, mas especificamente nessa trajetória de estudo da prosperidade que a gente tem feito. Aliás, se você perdeu algum episódio, se você perdeu algum programa, você pode olhar lá no meu canal YouTube, Portal dos Espiritualistas, ou também no podcast Portal dos Espiritualistas. Aí você vai ver o que a gente falou já sobre o mago, sobre o louco, sobre a papisa, a imperatriz, o imperador, o papa, né? A gente está fazendo toda essa jornada. E hoje a gente está falando sobre os namorados, a carta dos apaixonados, e fala muito justamente sobre escolha, como eu estava dizendo para vocês. E a escolha, ela é uma decisão que é feita a todo instante na vida. E mostra o nosso nível de maturidade, o quanto somos adultos e o quanto temos sabedoria. Só as pessoas que são muito infantiloides, muito infantis, que não querem pagar o preço de suas escolhas, porque sim, todas as escolhas elas têm um preço. A escolha, ela é nada mais do que o exercício do livre-arbítrio. Vocês sabem que eu ainda fico muito surpreso com pessoas, né, que enfim, depositam, não é, todo o seu destino, o seu futuro na mão de terceiros, esperando que esses terceiros, que podem ser políticos, religiosos ou até pessoas da família, que essas pessoas possam carregar as outras nas costas, não é? E elas até pagam preços muito mais caros só para não ter que encarar as suas escolhas. E eu falo isso também quando eu faço os meus atendimentos no tarô e na astrologia, e digo o seguinte: as pessoas têm uma visão muito errada, inclusive, quando ligam para cá, não só para falar comigo, mas com vários comunicadores, que quando elas tiram as cartas, elas querem saber se vai acontecer ou não. Sim ou não? Sim ou não? Mas, na verdade, todas as cartas, praticamente todas, né? A gente tem pouquíssimas cartas de destino, mas você pode sim tomar decisões e mudar o seu destino, não é? Mesmo na astrologia, quando a gente faz o horóscopo,
e a previsão, as previsões anuais das pessoas, a gente mostra períodos em que as coisas podem ficar um pouco mais complicadas ou oportunidades podem surgir, mas ainda assim, o indivíduo tem a capacidade de fazer escolhas e minimizar os períodos tensos e maximizar, otimizar, aproveitar os períodos bons. Mas as pessoas não fazem esse tipo de reflexão. Às vezes vocês ligam aqui para a rádio e falam assim, quero saber se vai acontecer ou não vai. E a gente fala, olha, vai ser difícil, mas será preciso fazer isso. E parece que as pessoas esquecem essa segunda parte da resposta. Será preciso fazer isso? Ou para que isso aconteça, é necessário tal atitude, tal situação. As pessoas só querem saber se vai acontecer ou não. E, na verdade, esse acontecer vai aparecer com maior intensidade dependendo das escolhas que você faça. Ou seja, em todo momento você está fazendo escolha. Você está fazendo escolha agora se você vai continuar me ouvindo ou não, se você vai tomar um copo d'água ou não, se você vai ao toalete ou não, se você vai escolher seguir adiante num determinado projeto ou não. E saber escolher é muito importante, porque as decisões que a gente toma, e talvez seja por isso que muita gente prefira jogar a responsabilidade de suas vidas nas mãos dos outros, com medo de escolhas erradas, ou pior, sentir culpa por escolhas. Culpa, eu sempre falo, ele é um sentimento muito ruim, né? É algo que a gente carrega e que não tem razão de ser. A gente tem que ter consciência das nossas ações e pagar o preço, né? Assumir as consequências dessas decisões. Se erramos, é preciso que a gente busque reparar com as pessoas os nossos erros. Mas essa coisa de ficar se batendo, se gritando, se agredindo, chorando as pitangas por toda a eternidade por ter feito coisas erradas, tá muito ruim, né? Você veja que na lei da natureza, quando a gente pensa em reencarnação, não é? Em outras vidas, nada mais é do que a expressão da generosidade de Deus, permitindo que, em vez de a gente ficar ardendo no fogo do inferno, ou para sempre, ou porque a gente toma uma decisão com sorte, tá no reino dos céus, que a gente possa ter outras vidas sempre para poder corrigir, aprender, desenvolver novas habilidades. A maior parte de nós vai muito mais errado que acertar. Essa é bem a lei da verdade. Podemos minimizar os nossos erros, as nossas escolhas erradas, aprendendo com os outros? Podemos. Mas o brasileiro é meio preguiçoso, né? Não quer saber de aprender com os outros, né? Ele não quer saber de ler, não quer saber de estudar, não quer saber de como é que as pessoas fizeram as coisas antes dele, né? Não, quero reinventar a roda. Perde um tempo enorme fazendo coisas que os outros já fizeram, quando poderia já ter avançado em cima daquilo que foi conquistado por pessoas que os antecederam. A gente já viveu isso, né? Muito com os pais, por exemplo. Os pais nossos já alertavam, falavam, meu filho, veja só, minha filha, tome cuidado com isso, né? E aí a gente foi lá e pá, pisou no tomate e teve que pagar os preços por isso. E a gente hoje, na posição, muitas vezes, de pais, de avós, a gente também vê a história se repetir, por mais que se alerte, olha, meu filho, estude, né? Ou essa pessoa é uma má companhia, né? Ainda assim as pessoas insistem em tomar as decisões erradas, muito mais até às vezes por orgulho, né? Porque não vou dar o braço a torcer, do que realmente por uma questão de sabedoria, né? Vamos lá do lado prático. Eu acho que falta muito o lado prático, né? A teimosia é muito disso. Eu estava preparando o horóscopo da semana, que vai ao ar sempre todas as manhãs aqui na Vibe Mundial, e eu vi quanto que ser teimoso é deixar de ser prático, né? Porque o perseverante, aquela pessoa que a perseverança é uma virtude, né? É aquela pessoa que tem foco no objetivo, né? Nossa, meu sonho é ter minha casa, meu sonho é fazer uma viagem para tal lugar, meu sonho é conseguir um diploma, meu sonho é conseguir fazer aí montar um projeto social. Quando você tem um sonho e você tem perseverança, você não se
incomoda de mudar de caminhos, mudar de ferramentas, mudar de método para alcançar aquele sonho. Já o teimoso, para não dar o braço a torcer, ele muda de sonho para não ter que mudar o caminho. Vai, não, mas eu vou provar que esse jeito está certo. Né? E ele não tem problema nenhum de sacrificar os sonhos dele só para não ter que falar para as pessoas que a coisa que ele estava errado. Então, isso tudo faz parte de escolhas. E as escolhas, elas passam, como eu falei, por perdas. Toda escolha tem perda. Absolutamente toda escolha você vai perder alguma coisa. A boa escolha é aquela em que a perda ela é muito menor do que o investimento que você faz, né? Então, assim, eu realmente vou precisar passar 2 anos estudando bastante para o vestibular, né? Você vai perder coisas, no caso dos adolescentes, né? Ou gente mais velha que já está com os filhos criados e tem um sonho de fazer faculdade, porque hoje, graças a Deus, qualquer pessoa que um dia sonhou ser médica pode ser médica, mesmo que consiga o diploma aos 90 anos. Mas você vai falar, não, eu vou ter que sacrificar finais de semana, eu vou ter que ler muito, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que deixar de gastar com outras coisas, com roupas, com viagens, para poder gastar com cursinho ou com livros, não é? Então, mas depois de 2 anos você consegue entrar numa faculdade pública e você consegue, sei lá, o seu sonho de ser engenheiro, de ser médico, de ser diretor de teatro, não importa. Mas houve uma perda, né? Houve só que o ganho para você foi muito maior. Se você quiser fazer uma escolha sem perdas, isso não vai acontecer. Eu garanto a você. Não, mas sempre vai ter alguma perda. Porque eu prefiro ter a vida de casado em vez de uma vida de solteiro. Olha, os dois têm os seus lados positivos e os dois têm os seus lados negativos. Agora, assumiu, né, tem que pagar o preço. Né? Assumir, olha, vou ter que ter muito mais paciência na convivência, eu vou ter que aprender a dividir, eu vou ter que aprender a fazer concessões, eu vou ter que sossegar o facho, não é? Mas tem os seus lados muito incríveis. Você vai ter uma pessoa que vai te acompanhar possivelmente, pode ser até pelo resto da vida, você vai ter uma companhia, uma pessoa com quem você vai construir uma história, né? Ser solteiro você pode ter a liberdade, mas e aí chega no dia dos namorados, você não fica desesperada querendo arrumar um cacho. Mas, enfim, é possível, sim, que as escolhas elas tenham menores preços, mas sempre haverá um preço a se pagar, espiritualmente da mesmo modo, né? Eu tenho olhado aí as pessoas pensando muito a curto prazo, né? Respeito, porque a gente tem que ter um olhar de respeito pelas histórias das pessoas. Eu também falo sempre que julgar as pessoas sem conhecer o histórico delas, as vivências, as dores, é de uma maldade sem limites. Por isso que Jesus já falava, não julgue para não ser julgado. É por isso que os grandes mestres diziam, tome cuidado para emitir uma crítica em relação a uma pessoa, porque de verdade você não sabe tudo que ela passou, não nessa vida, não só em outras, todas as dores, todas as decepções que ela teve. Então a gente tem que saber escolher, entender as escolhas erradas muitas vezes que as pessoas fazem, embora a gente não deva concordar nunca com escolhas que possam prejudicar o próximo e a comunidade. Vibe Mundial 95,7. FM.